Boa noite a todos. Nas vibrações das músicas que nós recebemos, nós vamos dar início à nossa reunião pública, aqui no Centro Espírita Meimei, fazendo a nossa prece. Pai de infinita misericórdia e bondade, os agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa de oração, onde tanto recebemos em ensinamentos, em vibrações, em fluidos salutares que nos traz o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Que possamos, nesses momentos que aqui passamos, absorvermos o que essa espiritualidade maior nos oferece, com tanto carinho, com tanto amor, a nos favorecer a jornada aqui no orbe terreno. Que a vossa paz permaneça conosco e seja extensiva a todos aqueles que sintonizam conosco, aqueles que são lembrados em pensamentos, aqueles que esperam em Ti uma visita fraterna, levando alívio, consolação e esperança. Que a vossa paz seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós temos duas datas comemorativas, né? Que é o aniversário do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, que foi um precursor da doutrina espírita, que tantas portas nos abriu através do seu esforço, do seu trabalho, e que perdura até os dias atuais, né, em assistência, em amor e fraternidade. Ele que foi considerado o médico dos pobres, né, dos aflitos. Então, a ele a nossa gratidão, o nosso respeito e o nosso carinho, que tantos trabalhos realizou junto, né, à mediunidade santificada de Chico Xavier, através das mãos abençoadas, que trouxe muita consolação e trouxe muita cura. Então, nós agradecemos a esse espírito maior. E vamos aqui, nós estamos comemorando 70 anos do Meimei esse ano, e hoje também é aniversário do Arnaldo Rocha. Ele faria 100 anos, ele estaria completando 100 primaveras, né, ligadas aqui à Terra. E a ele também devemos a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso respeito, acima de tudo, pelo legado, pelo trabalho, né, que ele realizou junto a essa casa, sendo um dos fundadores com Chico Xavier. Então, hoje a gente vai falar em agradecimento, em comemoração, em lembrança a esse nosso querido Arnaldo, que com certeza continua acompanhando os trabalhos dessa casa, junto com toda a equipe que fundou essa casa no ano de 52 e que hoje se encontra no plano espiritual a nos assistir na continuação das tarefas, né? Bom, o Arnaldo, ele... Pode passar. Arnaldo nasceu em 1922, na data de hoje, em agosto, né, de 29 de agosto. Ele que foi o esposo de Meimei, que foi a mentora, que é a mentora dessa casa, um jovem, né, que se casou aos 22 anos e perdeu a esposa aos 24. Ela também fará 100 anos daqui a pouco, né? E, então, essa dificuldade que motivou o Arnaldo, né, a aproximação da doutrina espírita através do encontro com Chico Xavier. Ele era um ateu e, através dessa triste experiência da perda do seu grande amor, a espiritualidade lhe oferece a bênção da doutrina, que é uma doutrina de luz e consolação e esclarecimento para todos nós, né? E ele ficou viúvo em 46, 10 anos depois ele casa com a segunda núpcias com Neuza Toffoli de Macedo, né, que tiveram uma filha que se chama Moira Toffoli de Macedo Rocha. E ele veio a desencarnar 29 de outubro de 2012, aos 90 anos, né? Farão 10 anos da sua desencarnação, mas a presença dele continua, como disse, entre nós. E é um pouco dessa história que a gente vai trazer. Pode passar.
Bom, aqui é uma foto do Arnaldo e da Meimei, né? Na época de casados. Vamos adiante. Aqui é o casamento, o segundo casamento de Arnaldo Rocha, né? Ele aqui embaixo está do lado da sua esposa, a dona Neuza. E em cima desse lado esquerdo vai estar o Enio, que foi um grande amigo de jornada do Arnaldo e Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. Foram os padrinhos de casamento dele, né? Então, Arnaldo está ali numa comemoração. E ele ficou, né, casado com Dona Neuza, ela desencarnou primeiro do que ele desencarna depois. Até tem uma história que quando Arnaldo estava para casar, diz que Meimei ficou um pouco enciumada no plano espiritual, né? E pediu a Emmanuel para que conseguisse uma autorização que ela voltasse como filha do casal, que ela ficaria próxima à família, né? Aí Emmanuel falou com ela, então, que ela não conquistasse tantos corações na Terra, que já contava com o trabalho e a ação dela. Que ele poderia até pedir aos planos mais altos para reencarnar, mas ela já ia primeiro com o voto dele, não. Então, de modo que Meimei continua no trabalho intenso, no plano espiritual, que nos 100 anos o nosso Marcinho falará para nós. Bom, então essa é a história do segundo casamento de Arnaldo. Vamos passando aí, né? Aí está a Moira, ela jovem, né, uma criança, né, bebê, com uma das frequentadoras da casa, a Elza Vieira, né? Foi uma trabalhadora incansável também das atividades aqui no Meimei. Ela tinha um apelido até curioso. Ela tinha um apelido de garantia, porque disse se faltasse, se não faltasse, todo mundo ela vinha. Então, realmente, eu frequentei muitos anos com ela, ela nunca faltou. Ela era presente, né, todas as quintas-feiras. Essa é Moira, em 2013, no lançamento do livro Registros Imortais, que ela esteve presente aqui na nossa casa. Pode passar. Esse aqui é o Major Geraldo Benício Rocha, que tivemos até a felicidade de receber a filha dele hoje à tarde, aqui no Meimei, né? Ele era o amigo do Chico, muito antes do Arnaldo. O Arnaldo nem conhecia Chico. Ele teve na União Espírita Mineira, com o professor Cícero Pereira, que era um dos dirigentes da reunião, da União, e lá ele conheceu Chico. E Chico identificou, para quem frequentou aqui, acho que o Josimar vai lembrar, da Luz muito bem, quem mais na quinta aqui? Ele fazia a prece de Cáritas. E realmente ele orava essa prece com a alma, que emocionava. Ela não é da Luz, né, Josimar? Ela, assim, a gente emocionava de ver a contrição que ele tinha ao fazer essa prece. E foi a prece que o professor Cícero pediu que ele fizesse na União Espírita Mineira, e o Chico o identifica pela voz, falando assim, de onde eu ouvi essa voz? Chico emocionou-se e ficou buscando de onde ele conhecia. Aí o Emmanuel aparece para o Chico e fala, isso você viu no escuro dos tempos, isso é de antigamente. E a partir daí os dois ficaram amigos, devem ter identificado de onde se encontraram no passado, e o Major se tornou espírita e trabalhava intensamente. O Chico tinha uma atividade em Belo Horizonte, e o Major participava junto com ele, até que passou a vir a Pedro Leopoldo. Então, o Major, ele que foi o primeiro, né, a encontrar com Chico, e irmão do Arnaldo Rocha. O Arnaldo não aceitava a doutrina. A mãe aceitou, enfim, mas Arnaldo estava distanciado. Pode passar. E foi através desse irmão que o Arnaldo teve o primeiro contato espiritual com Meimei, não foi através do Chico. Aquela circulada ali chama Eni Fasanelli. Ela é uma italiana, e num momento de uma grande chuva, Arnaldo foi se abrigar na casa do irmão, que morava na rua Timbiras, em Belo Horizonte, no centro. Então, ele falava, ou eu tomava chuva ou encarava o mano. Aí ele preferiu entrar e tinha uma reunião. E foi a primeira reunião, tinha poucos dias que Meimei tinha desencarnado,
ela se manifesta, né? Ainda com as sequelas do desencarne, que ela morreu com uma infecção generalizada, através de uma operação de amidas que ela fez, e Arnaldo impressionou com aquela comunicação, porque ele viu traços da Meimei na dicção, no comportamento, na postura, né? No comportamento, não na postura. E, a partir daí, o major passou algumas explicações para ele, e os livros, mas não o convenceu, né, de uma forma tão clara. Mas, quer dizer, ele teve o primeiro susto, digamos assim. Bom, vamos passando para frente. Aí está o Arnaldo e o Chico, né, que se encontram de uma forma inusitada. Pode passar. Aqui o Arnaldo narra o seguinte, que foi um simples e fortuito encontro de rua com o Chico. Um esbarrão, para ser sincero. Foi na tardezinha de 22 de outubro de 46. Portanto, o dia do aniversário de Meimei. O Chico, na Avenida Santos Dumont, tem esse esbarrão. E olha o que o esbarrão faz na vida de um homem. Foi de um simples esbarrão que ele reconheceu Chico. Ele não conhecia Chico ainda. Essas fotos que a gente mostra de Chico foi da reportagem da revista O Cruzeiro, que data de 44. Nós estamos falando de 46. Então, foi aí que ele tinha visto nas revistas a foto do Chico naquela célebre reportagem de Davi Nasser e Jamazon, né, que tentaram enganar o Chico, deram nomes falsos, que tentaram ridicularizar o Chico, e Chico, na hora de ir embora, dá um livro embrulhado para cada um com o nome verdadeiro de cada um, que só foram ver em casa. 30 anos depois, Davi Nasser se redime, né, dessa atitude, falando que, né, uma das 10 coisas que é mais arrependida na vida foi burlar Chico Xavier. Passa aí que eu vou pôr uma água aqui para mim. Aí está o major, esse é o major já mais idoso, com Chico Xavier, numa foto lá na casa de Dália. Né? Vamos passar. E Arnaldo, é interessante do Esbarrão como ele muda a vida, né? Como ele tem experiências que acho que todos nós gostaríamos de ter tido, né? A oportunidade que ele teve, né? Ele falava que estranhava muito a disciplina do Chico, que ele impunha a própria vida. Então, ele achava muito difícil. Ele falava que Chico arrumava coisas para fazer, que não parava. E ele tinha dificuldade de acompanhar o Chico, né? E ele fala que conviver com ele foi uma tarefa bastante difícil, né? Porque ele não estava nos padrões ainda, né, do Chico Xavier. Ele fala morais e intelectuais. Então, ele não tinha a maturidade espiritual que Chico tinha. E passou a ser um companheiro que vivia cotidianamente com ele. Então, acho que as pessoas que conviveram com Chico, né, a maioria delas dão esse testemunho da dificuldade de acompanhar, né, o ritmo e a disciplina evangélica do Chico. Aqui mesmo, quando ele fundou Luiz Gonzaga, tem depoimentos do Chico que ele fala que a época que ele ficou sozinho, né, que ele acha que o evangelho ficou muito pesado para aqueles que estavam acompanhando, abandonaram. E às vezes acontece. O Arnaldo ainda persistiu, né? Mas ele fala que foi uma dificuldade muito grande adequar a vida dele para acompanhar o ritmo que Chico trabalhava. Pode passar. Então, Arnaldo, ele tem uma riqueza de experiências com Chico que quem dera se a gente tivesse o tempo e a pesquisa necessária para narrar todas, né? Então, a gente selecionou algumas para a gente ver o grau de envolvimento que Arnaldo teve com o Chico. Ah, mas está falando de Arnaldo, está falando com o Chico? Justamente porque foi o Chico que transformou a vida desse homem. E as experiências que ele passa a viver são riquíssimas, junto com o Chico Xavier, né? Ele fala, na tela das minhas doces memórias, tenho gravado uma grande lição de verdadeiro amor fraterno e desprendimento das coisas materiais, que a alma simples e caridosa da cidade de Pedro Leopoldo me exemplificou. Quando ele fala disso, ele conta uma história tão simples
né? Mas que toma uma profundidade tão grande para quem viveu a experiência. Ele diz que no Natal, véspera do Natal, o Arnaldo trouxe para ele uma cesta muito bonita de Natal, com frutas, biscoitos, né? Uma cesta bem elaborada, porque ele queria presentear o Chico. Aí, quando o Chico recebeu, oh, que beleza, adorou, e foram sair para a distribuição. E Arnaldo começou a ficar até constrangido, porque onde o Chico entrava, falou, olha o que Arnaldo trouxe para mim, gente, que coisa mais bonita. E no outro lugar, olha o que Arnaldo trouxe para ele. Ele começou a ficar envergonhado. E Chico foi andando. Quando ele chegou na casa mais paupérrima, Chico falou no ouvido da camada, olha o que o Arnaldo trouxe para você, eu posso tirar uma uva? Olha só, aí que Arnaldo ficou tão impressionado com o desprendimento, foi nos primeiros contatos, né, ele já começou a receber a primeira lição. O Chico deu àquela pessoa mais pobre, ainda pediu licença para pegar uma uva. A gente recebe, a gente até esconde para a família não avançar, né? Deixa eu guardar aqui, porque senão acaba no minuto. O Chico não, levou, agradeceu a Arnaldo publicamente aquele mimo, que até o envergonhou, mas não ficou. E Chico fazia isso com uma uva, com uma fazenda, com um carro, com um cheque de milhões. Era o mesmo desprendimento, né? Nós temos o livro lá da Nena Galves, que Hebe Camargo, na época, doou para ele, daquela entrevista, mais de 2 milhões. Ele deixou o cheque com ela. Ela falou que nunca nem teve coragem de trocar. Quer dizer, carros, ele ganhou, fazendas, terrenos, dinheiro vivo, né? Então, com as pequenas coisas, diz quem é fiel no pouco, é fiel no muito, né? Então, Arnaldo se impressionou muito com essas atitudes, que foram várias do Chico. Outra que ele fala, né, é que existe muito caso do Chico, conta que o Chico foi na casa de prostituição. E Arnaldo conta esse caso um pouco diferente, ou se deve ser outro caso, né? Ele falou que Chico ele arrumou um problema no pé, que ele começou a ficar manquitolando de tanta dor que ele sentia. E Dr. Rômulo Joviano, né, que era o chefe dele na fazenda, aplicou passes magnéticos, disse que ele tinha uma força magnética muito intensa. O próprio Arnaldo fizeram tratamento e o pé não melhorava. E isso correu porque Chico era popular e que em Pedro Leopoldo, né, ele andava manquitolando. Então, quando ele estava na charrete, uma das mulheres da casa de prostituição chama Chico e fala, eu preciso conversar com você. E leva o Chico, aí começaram a zombaria, chegou lá, ela pôs uma bacia com água, pegou uns raminhos e começou a bater no pé do Chico com esses raminhos do mato. E jogava água e tal. Quando terminou, ela enxugou e beijou o pé do Chico. E o Chico, uma semana depois, estava bom. Ele narrou para Arnaldo que no momento que ela fazia aquilo, que a água que parecia límpida ficou preta nos olhos dele, de uma substância lodosa que saiu do pé dele. Então Arnaldo falou assim, o que o amor, né, a simplicidade pode levar, né, a socorrer uma pessoa. Então aqueles estavam achando que o recurso que teria era aquele, né, recurso magnético, foi essa prostituta que deu, e Chico chorou de muita emoção, devido ao sentimento que ela teve por ele de misericórdia, né? Olha que experiências intensas que Arnaldo foi sendo sensibilizado na convivência com Chico até chegar, né, a assumir realmente a doutrina espírita. Outra experiência é o fenômeno que é bem conhecido, que, inclusive, segundo consta, tem umas pétalas dessas rosas lá no memorial do Luiz Gonzaga, que foi o desencarne da irmã do Chico, a Neuza, que, quando ela estava muito enferma, Chico reuniu alguns amigos para aplicar o passe, que ela estava muito mal, e Arnaldo conta dessas pétalas de rosa caindo, que estava o quarto escuro, eles não sabiam o quê. Ele disse que começou a ser tocado por uma substância que vinha, que ele não sabia de onde, ele, novato na área, queria saber, mas não identificava. Quando acendeu a luz, o quarto estava todo cheio de pétalas de rosas.
Ali foi o desprendimento da Neuza mais tarde. No dia seguinte, ela desencarna. Olha que experiência, né? Que nós, espíritos da atualidade, não temos, né? E que eles tiveram essas oportunidades maiores devido também à mediunidade de Chico Xavier, né? Então, o Arnaldo vai contando isso com muita emoção, né? Dessas experiências que levou ele a ter toda a admiração, né? E todo o interesse para conhecer os fenômenos espíritas que ele presenciava através da mediunidade de Chico Xavier. Pode passar. E Arnaldo fala que, a partir daí, ele começou a frequentar o Luiz Gonzaga, onde o Lico era o presidente, né? O Lico Diniz, e a primeira vez que convidaram ele para falar... Quem conheceu o Arnaldo Rocha aqui, gente? Quem conheceu? Poucas pessoas, né? Todo mundo sabe o timbre de voz de Arnaldo, né? Ele não precisava nem de microfone. Arnaldo, o Lico convidou ele. Arnaldo, venha fazer o comentário do Evangelho. Ele disse naquela surpresa, ainda com pouco conhecimento, mas que ele atendeu o chamado, até para não ficar tão envergonhado. Aí ele fez os comentários, aí Chico falou, como o Chico tinha ficado muito acanhado, Chico falou assim, olha, Emmanuel está mandando 3 regrinhas para você obedecer, que serve para todos nós, né, gente? Primeira, não agrida os ouvidos presentes com todo o seu potencial de voz. Falou alto demais. Segunda, ao referir-se a outras interpretações evangélicas, faça com respeito e consideração, que Arnaldo não gostava de igreja. Ele era um ateu inteiro, não tinha envolvimento religioso. Então, talvez pelos estudos que estava iniciando, ele devia estar numa posição ainda não muito clara. E a terceira, analise seus pensamentos, palavras. Caso não encontre neles uma mensagem de esclarecimento, de paz, amor fraterno, de alegria e consolação, não fale nada, fique em silêncio. Então, não se deve agredir. Então, ele falou que foram 3 observações que serviu para ele o resto, né, da sua existência como orador espírita. E aí, Arnaldo, vivendo essas experiências, foi em 51 que Chico, começa, depois de 5 anos dessas experiências, dos estudos, experimentações acompanhando Chico, que o Chico falou da necessidade de fundar uma casa para serviços especializados ao atendimento à enfermagem espiritual, que nós chamamos do trabalho da desobsessão. Então, foi aí que começou a conversa para esses atendimentos. Segundo Arnaldo, acontecia fortuitamente, né, uma ou outra reunião de ajuda, mas o Chico recebeu essa orientação que deveria ser fundado um grupo especializado num local próprio para esse tipo de atendimento, aí que surgiu, né, a possibilidade de inaugurar o grupo Meimei. O nome Meimei já fica claro por quê, né? O Arnaldo falava que queria a Casa dos Espíritos. Aí Chico falou, meu filho já me persegue, não vou pôr um nome desse? Vai espantar todo mundo. Aí depois Arnaldo queria pôr Allan Kardec. Falou, não, Meimei já deu demonstrações que ela vai assumir esse compromisso. Porque vocês podem ver no corredor as mensagens que Meimei já enviava antes da fundação do grupo em casa de André, né? Que eram mensagens íntimas de orientação para o próprio Arnaldo. E foi fundado em 1952 o Grupo Meimei e foi utilizada a sede que funcionou Luiz Gonzaga, né? Que era a casa de José Xavier, que hoje é a casa de nossa querida Dona Marta, né? Onde o quarto, ela fala, o quarto que eu durmo foi aonde Chico escreveu as primeiras mensagens, né? É muito interessante. Então, em 52, que iniciou as atividades, não aqui, mas lá. Em 54, não, antes de 54 tem isso. Uma viagem curiosa. Olha o que o Arnaldo explica. Que o Chico estava precisando de um descanso, então resolveram viajar. Ele, Arnaldo,
o Chico e o Enio, que eu apresentei para vocês no início dessa nossa conversa. Os 3 foram para Angra dos Reis. E imagine o que aconteceu. O Arnaldo fala que no caminho já começaram as surpresas, que Chico ia parar na Barra do Piraí, que ele ia visitar um moço que correspondia com ele há 20 anos e ele nunca tinha ido na casa dele. Ah, Arnaldo, mas você nunca foi na casa dele, como é que você sabe o endereço? Eu falei, não, eu sei a rua e a casa, porque a espiritualidade já me levou lá muitas vezes. Aí Chico chega, uma pessoa acamada, a mulher muito impressionada com a visita de Chico, porque tinha mandado uma carta para Chico no dia anterior, e falou, não tinha Sedex, né, gente? Não tinha recebido ainda. Aí o Chico pede para ficar com o enfermo por alguns minutos, sozinho. Aquilo não levantava muitos dias, quando Chico saiu do quarto, saiu abraçado com o Chico, conversando normalmente. Arnaldo disse que ficou impressionado, que era um dos primeiros fenômenos que ele via assim, e o Chico fala com ele assim, a mulher do senhor falou assim, o padre Vitor é um benfeitor, e ele que trouxe Chico aqui. E Arnaldo disse que saiu, falou com ele, esse povo todo é lelé da cuca, olha que confusão, como é que a gente vai entender uma situação dessa? Aí estava doido para sair a Via Pública para perguntar a Chico. Aí na hora que saiu, o Chico falou assim, olha, Padre Vitor foi um grande benfeitor da região, quantas perguntas não faça. Aí ele não contou o resto. Por quê? Porque foi um processo de cura que Chico fez. E foram visitar uma igreja, e ele conta que Chico ficou muito emocionado, porque tinha muito tempo que ele não entrava na igreja. Aí Chico narra para eles que o padre Bucão era um benfeitor, um espírito de alta luz que residia ali na igreja. E ele fazia trabalho de assistência a todos aqueles espíritos. Ele falou com Arnaldo, ele nos acompanhou a visita toda e me explicou tudo o que estava acontecendo, mas não faça perguntas. Então, são experiências, né, gente? E Chico estava descansando. Ele viajou para descansar. Passa aí. Quando chega no hotel, que eles se acomodam, Arnaldo querendo divertir, 5h30 da manhã, Chico já acordado. Foi para a praia, viu, foi um monte de coisas, de nativos que ali viviam, de espíritos mais primitivos, e Chico narrava tudo. Mas quando chegou no hotel, à noite, Chico recebe quem? Emmanuel, e fala o seguinte, meus diléticos e caríssimos amigos, que o Senhor Mestre se compadeça de nossas necessidades. Preparem-se para o trabalho. Arnaldo pergunta, se também no hotel iríamos ocupar de tais tarefas. E o instrutor de imediato respondeu-me, sim, meu amigo, aqui em todos os lugares, sejam quais forem, são lugares que o Senhor nos oferece a servir. Então, ali foi fazer uma reunião de desobsessão, de assistência àqueles espíritos que ali estavam. Arnaldo falou, mas até no hotel, meu Deus, mas teve que, não ia dizer não, né? E olha o tipo de atendimento que foi feito nesse hotel, né, em Angra. Um capitão do navio, né, que estava em combate desde a época de 1808 ou 1810, sem noção do fim das guerras que ele estava trabalhando. E isso, Chico mediunizado no hotel, né, vivendo aquela cena com eles, e o Espírito falando através do Chico. Um juiz também que vendera a consciência à época do primeiro império de Dom Pedro, estava ali agarrado às situações. Então, a viagem do Chico, em vez de ser para descansar, foi para aliviar os outros, aliviar aqueles espíritos sofredores, né? E o Chico em trabalho, em tarefa, né? E ele narra também uma outra, são várias experiências nessa viagem. Ele trata de um escravo que estava lá muito choroso, muito fiel ao prior dos franciscanos, que estava lá também, dominando esse escravo que morreu no tronco por tentar salvar a filha da garra, né? da cobiça sexual daquele prior. E ele, com toda humildade, pedia socorro, que ele queria socorrer a filha, e foi quase impossível socorrer aquele espírito se não fosse a presença de Meinei.
Ele só compreendeu quando Meimei falou que tinha comprado ele do prior, que ia levá-lo embora. E abraçou ele, né, fica muito emocionado, porque ele estava muito sujo. Como que uma mulher tão bonita o abraçava daquele jeito? Aí que ele foi socorrido e foi levado por Meimei para que ele pudesse começar uma nova etapa. Aí eu fico pensando, que viagem, né? É curiosa mesmo, porque é um tipo de experiência completamente diferente. E um também dos fenômenos mais belos que eu acho foi a materialização de Meimei. Depois vocês podem até ler com calma no corredor, que esse quadro está lá, né? Do Arnaldo, vendo uma luz entrar pelo corredor, e quando aproxima, ele vê o rosto de Meimei, e ela solta os cabelos, ele identifica que é a Meimei. Ele ainda fala, nós também, no plano do espírito, cuidamos muito de nós. Você não ia querer ver uma noiva feia, e se apresenta bela e radiante a ele. Hoje a gente fica aí, a gente vê a dificuldade por uma carta, né, psicografada do plano espiritual, a gente busca consolação, quantos buscam, né? E a gente sabe que é uma coisa difícil do plano espiritual para cá. Ele teve um contato direto com a Meimei, depois de desencarnada, materializada. E ele teve contato também com a mãe, né, que materializou em casa de André. Então, eu fico pensando a cabeça e o coração desse Arnaldo Rocha, né? Ele só tinha que render mesmo ao trabalho e à dedicação espírita, que ele vai assumir mais tarde com Chico. Pode passar. E em 1954 que se organiza a sede definitiva, que é aqui, né? O grupo Meimei passou a se reunir aqui no ano de 1954, a 29 de julho, né? Que eles começam a tarefa aqui no Meimei. Pode passar. E Arnaldo narra que teve um grupo aqui que se reuniu aos sábados, chamado Coração Aberto, que o Emmanuel orientou que deveria vir Chiquinho está ali, o Enio, Chico e Arnaldo, que deveriam vir aos sábados, que ia ter um socorro. Então, Arnaldo chegou, o Chico chegou o Chiquinho, e eles estavam esperando o enfermo. Aí falou, mas quem vai ser atendido? Chegando só nós 4, mas ficaram em silêncio. Aí José Xavier manifestou-se e falou assim, são vocês mesmos. Para que vocês continuem a tarefa com ardor, né, vai ser prestado um socorro. Vocês precisam de alguns encontros, alguns resgates do passado, para que vocês possam caminhar. Então, aí reuniu-se por 12 meses, esses 4, com assistência exclusiva, né, dos espíritos através do Chico Xavier, sob a orientação de Emmanuel. Então, era como se fosse o quê? Um ajuste espiritual, um equilíbrio, para que eles pudessem continuar na tarefa. E acredito que desses que veio e manifestam, devem ser os trabalhadores que ficariam no plano espiritual também, para o socorro, para a tarefa na casa, né? Então, depois de 12 meses, José Xavier retorna, que é esse aqui embaixo, e fala com eles o seguinte, olha a mensagem para todos nós, né? Vocês são criaturas felizes, pois aqui mesmo na Terra estão reencontrando velhos compromissos e esforçando-se para a redenção. Somente nesse estágio em que me encontro é que estou saudando os meus e, sinceramente, deu um longo suspiro, na Terra é bem mais fácil. Reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Assim recomenda Jesus, né? Então, ele viveu essa experiência. Depois dos 12 meses, José Xavier disse isso a eles, e Emmanuel falou, agora vocês, a escola está aí, agora vocês façam o curso. Aí que liberou para que eles pudessem trabalhar, e o aprendizado e o esforço seria de cada um, e o que a gente observa é que eles levaram a tarefa até o final, né, da existência, e notícias do outro lado que continuam ainda em tarefa conosco. E teve essas obras, né, gente? Nós temos que agradecer a Arnaldo o seu empenho de
procurar, de alguma forma, um registro das mensagens que Chico recebia ao final das reuniões, que foi o gravador doado para o Pastorino, que permitiu gravar as mensagens, e foram publicados esses 3 livros, né? Instruções Psicofônicas, em 1955, onde também é revelado que essa casa foi montada para que André Luiz a utilizasse como laboratório para estudar o tema mediunidade. Nós temos a narrativa das reuniões do Meimei no livro Nos Domínios da Mediunidade, lançado no mesmo ano que esse primeiro livro, 1955. E vamos ter Voz do Grande Além, em 56, e, por último, o melhor que está tendo, que é o Registros Imortais, que nós encontramos 88 mensagens, né, até o ano de 58. Chico parte para Uberaba no início de 59, e as mensagens não tinham sido publicadas. E nós tivemos a felicidade de encontrar essas mensagens nos 60 anos do Meimei, portanto, há 10 anos atrás, e publicá-las no ano seguinte, onde faz um resgate histórico de todos que trabalharam com Chico, né? Aqueles que tiveram ombro a ombro, igual os seus pais, né? O Chico e Dona Áurea, que estavam aí ombro a ombro no trabalho do grupo Meimei. Então, foi um presente do mais alto, um livro que não estava sumido, evidentemente ele estava guardado para que fosse publicado na época certa. E também tivemos o resgate, né, de algumas mensagens, em torno de 30 e poucas mensagens, com mais umas 20 de orientação, que o Chico recebeu aqui, gravada nessa mesa mediúnica, no final das reuniões. Foi lançado em 2012 esse DVD, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além. Devido à evolução tecnológica, a produtora não produziu mais CD e nos autorizou, que ela deteve os direitos, né? Nos autorizou a fazer um pendrive que a gente pudesse continuar a divulgação dessas belas lições, porque é um trabalho inédito. Nós temos muito Chico lendo mensagem. Esse trabalho é o Chico mediunizado, então a gente vê a diferença das manifestações através dele. É um trabalho muito bonito. Bom, gente, essa aí é a breve história que nós tínhamos para contar do nosso Arnaldo Rocha. Mas, como ele mesmo disse, né, nem ele mesmo conseguiu contar todas as experiências. Nós, em meia hora, simplesmente tentamos imaginar, né, a experiência que Arnaldo teve, né, a partir dos seus 24 anos, em contato com Chico, que durou aqui em Leopoldo até a ida do Chico para Uberaba, em que ele participava de todas as atividades com Chico, né? E como ele dizia, eu fiz uma faculdade em mediunidade estando do lado de Chico Xavier, né? Então, hoje a gente conta a história e vê como um privilégio, mas, acima de tudo, foi uma grande responsabilidade que trouxe a esse espírito que, na organização do livro Registros Imortais, ele se manifestou nessa casa, né, fazendo o prefácio do livro, foi uma manifestação da psicografia, que ele fala o seguinte: não, mentira, não fala nem isso, não. Ele fala isso aqui primeiro. O Arnaldo, ele tem uma experiência com o Chico, e depois que o Chico vai para Uberaba, ele era obrigado a continuar com as atividades, ele e o Enio, que eram amigos inseparáveis. Então, ele se vê um pouco desamparado com a partida do Chico. Então, o Enio, num café na casa da Neuza, depois das atividades de distribuição, de assistência que eles iam em encontro aos desvalidos, ele fala com a Neuza: querida Neuza, com a mudança do nosso querido Chico para Uberaba, Arnaldo e eu estamos com 2 passos de asas quebradas. Nem voos rasteiros sabemos fazer. E Arnaldo conta essa história, né? E depois ele fala que lembra do Chico, que ele perguntava para o Chico as coisas, o Chico dava para ele outro caminho. Ele falava que ficava até bem azedo. Quem conhecia o Arnaldo Rocha era meio bravo. Ele ficava bem azedo porque não tinha resposta efetiva. Aí ele disse que lembrava do Chico falando com ele: meu querido, li, eu passei por tal experiência e estou com dificuldades em compreender.
Olhando, ele dizia, isso mesmo, em tal livro, tal capítulo, você encontrará subsídios que lhe serão muito úteis. Então, o Chico dava para ele os caminhos. Aí ele fala, rememorando tudo isso, levantei-me e fui buscar os livros para a elucidação do problema obsessivo em minhas mãos. Então, através dessa conduta do Chico, ele fala que Chico preparou-os, né, para não criar uma dependência, que eles queriam continuar a tarefa, né, de acordo com as orientações recebidas. Então, aí ele ganhou novo ânimo nessa reflexão para continuar o trabalho, então, iniciado com Chico Xavier, mas já, então, em carreira solo, né? Mas com o Enio, que era um grande amigo. Depois ele narra a partida do Enio também, que na década de 70, que deixou ele muito também desamparado. Eram amigos inseparáveis do Chico. Aqui, gente, é uma foto que quase indo embora, lá na casa de Dália. O Arnaldo, depois de todas essas experiências, foi transferido para Brasília, afastou-se da casa devido a compromissos, né, profissionais. O Chiquinho Carvalho, que é o cunhado do Chico, casado com a Cidália, que assumiu a direção da casa. Depois da partida do Chiquinho foi o Geraldo Benício Rocha, o major que nós vimos no início, que assumiu até o momento em que nós chegamos aqui. E o Geraldo Benício Rocha, em 88, ele nos pediu para reorganizar a casa no sentido que legal, porque o grupo ele era informal. Então, o Arnaldo, a casa não tinha nenhuma organização. Então, o major falou, Bambino, está quase chegando a hora de eu partir, eu não queria deixar isso para trás. Aí, eu e um outro amigo, ele pediu que nós organizássemos o processo de estatuto, de registro do imóvel, enfim. E foi essa oportunidade que nós resgatamos Arnaldo para o Meimei novamente. Ele já tinha um tempo que não vinha aqui, eu nem o conhecia. Aí entrei em contato, falando do nosso intento, a pedido do irmão dele. Ele cedeu prontamente, né? O imóvel era em nome dele, ele veio, fez a doação, nós fizemos o CNPJ, fizemos uma ata, né, retroativa homenageando a todos que aqui trabalharam com Chico, e fizemos o registro, e a partir desse movimento nosso, o Arnaldo passou a frequentar Pedro Leopoldo novamente. Tanto é que essa foto já foi na casa de Dália. Já tinha bastante anos que ele não vinha. Então, ele retornou à casa, participou conosco da reunião, né, que há tempos ele não participava. Aqui é uma foto do Arnaldo nos 50 anos do Meimei, portanto, há 20 anos atrás. Nós o convidamos, eu lembro desse telefonema, que eu liguei para ele, que nós queríamos fazer uma homenagem para ele e para Chico. Era em 31 de julho de 2002. Ninguém estava esperando o desencarne de Chico tão, né, imediato. Então, eu falei com ele, queria fazer uma homenagem para ele e para Chico, ele me xingou todo. Quem está procurando uma homenagem? Você tem que procurar estudar, e não sei o quê, e me xingou todo, eu fiquei escutando. Falei, mas nós temos o direito de homenagear o senhor. É uma gratidão. Não, isso não existe. E eu já tinha pensado tudo diferente. Eu queria fazer na cama, gente novo, né? Queria fazer uma homenagem na cama. Depois eu até disse, não, vai ser lá no Meimei, o senhor vai fazer a palestra da noite. Aí falou comigo assim, eu vou pensar, Bambino. Aí eu falei, como o senhor lidou com muito tempo com obsessão, o senhor sabe, quando o obsessor fala que vai pensar, já está ganho. Aí ele riu e falou assim, nota 25, eu vou. Aí veio, foi essa palestra que ele fez, ainda xingou porque pôs uma luz na cara dele. Alguém deve lembrar disso. Quem aguenta uma luz dessa na cara, meu filho? Tiramos a luz e ele fez a palestra aqui para nós e foi um motivo de alegria. Aí já foi os 60 anos do Meimei, né? Foi o lançamento do tal DVD que eu falei, né? Em 2012, em julho de 2012. E ele desencarna em 29 de outubro do mesmo ano. Portanto, 3 meses depois, né, dessa foto, o Arnaldo estava desencarnado, encerrando a sua missão aqui na Terra. E ele nos manda essa mensagem, né? Nossa equipe de quinta-feira,
que agora se reúne no outro plano. Me emociono por tantos reencontros. Tivemos erros e acertos, mas a dedicação a esta casa é muito grande. Então, continua ligado, né, a essa casa, reencontrando os amigos e ligados a todos nós pelos laços da coração, amizade e gratidão. Então, a ele também o nosso muito obrigado e que Jesus possa abençoar e que ele continue a sua tarefa, que dedicou com muito amor e continue nos assistindo no trabalho sempre, né? Que Jesus possa abençoá-lo. Graças a Deus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico,